amiguinhos! Eu sou a Sara Santos e esse é o podcast Mãozinha Amiga. Para acompanhar tudo que rola por aqui, você pode seguir o Estado Play no YouTube, Facebook e Instagram e nos acompanhar pelo site também. A educação é muito importante para formar uma sociedade melhor, né? Com a educação, nós transformamos pessoas e famílias. Com a educação, inclusive, é possível tornar o mundo um lugar mais inclusivo para pessoas com deficiência. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com a professora de língua portuguesa, Suzy Ferro. Seja bem-vinda, Suzy. Muito obrigada, Sarinha. Gente, pra quem não sabe, a Suzy foi minha professora e ela fez, assim, uma carreira linda na educação, cara. Eu te admiro demais e admiro muito tudo que você construiu, sabe? De não só fazer o que é o seu papel, mas de realmente ser uma agente de transformação na vida de muitos jovens, de muitas crianças. Inclusive, é por isso que eu quero compartilhar um pouquinho do que é a Suzy com vocês. Mas só um pouquinho, porque eu tenho ciúmes. E primeiro, então, pra gente começar, eu queria que você falasse pra você qual que é a importância, o papel da educação na formação de um indivíduo. Ele é primordial, né? Porque através da educação nós vamos transformar a vida daquele indivíduo que está dentro da escola. Então, quando ele está nesse espaço, ele consegue observar a sua individualidade, mas ele consegue enxergar também as diferenças, né? Sim. Então, esse papel na formação do indivíduo é muito importante, que ele consegue se enxergar suas capacidades, inclusive suas dificuldades, né? E a escola está ali também para poder atender e ajudá-lo nesse contexto. E através disso ele conhece pessoas diferentes, né? Espaços diferentes e vai experimentando o mundo, que a escola é isso, olhar para o que o mundo está oferecendo ali dentro da aula, né? Nos espaços escolares, no pátio, enfim, com os professores, com todos os profissionais que estão dentro da escola. Então, eu acredito que o maior papel é formar um bom cidadão. Quando você estava ali na época do vestibular e decidiu você professora, não sei se sempre foi um desejo que você teve, esse foi um dos motivos que te inspirou a ser professora, a ser uma agente de transformação na vida das pessoas? Com certeza, porque eu me tornei professora porque uma professora verificou numa aula ali que eu tinha uma capacidade e eu não enxergava isso em mim, mas uma professora enxergou. E quando eu vi que eu poderia fazer isso pelas pessoas e eu me enxerguei nesse espaço, sabia que ali era uma capacidade muito grande que eu tinha, eu escolhi o caminho da docência e me realizei, porque quando eu vi os alunos dentro da sala de aula e via que através da minha aula, do que eu falava, do que eu agia ali, da condução que eu tinha dentro da sala de aula, eu poderia ser esse agente de transformação para os meus alunos, como eu fui na sua vida. Sim, e de tantos outros, né? Então, assim, é muito mágico você escolher o caminho da educação e você ver que seu trabalho, ele impacta na vida das pessoas, nas escolhas que elas têm. Sim. E realmente, no cursinho, eu passei por inúmeras experiências, porque trabalhar com educação, você trabalha com sonhos das pessoas, né? Então, você constrói esse sonho junto com jovens, né? Então, com as crianças também, porque todos sonham dentro do espaço escolar, né? Você falou uma coisa muito bacana e trazendo isso um pouco para o contexto da questão da deficiência, sobre enxergar o potencial no aluno, puxar esse potencial para fora, né? A gente tem aí uma sociedade com 23,9% de pessoas com deficiência e muitas das vezes essas pessoas não encontram, dentro ali dos seus lares, das suas casas, não encontram um aconchego, não encontram uma família que realmente acredite neles e mande eles para o mundo, sabe? São pessoas com deficiência que infelizmente vivem em gaiolas, enjauladas pela própria família. E não porque a família não gosta daquela pessoa, mas porque para elas é uma forma de defesa do mundo exterior. E aí a criança vai para a escola e ela pode ter a oportunidade de ser encarada como um aluno como qualquer outro, né? Um aluno com potenciais, um aluno com dificuldades, com coisas para serem trabalhadas. Então, assim, para mim a educação, cara, é um gatilho muito positivo, sabe? Para pessoas com deficiência, que encontrando profissionais, né, da docência, inspiradores e com essa vontade de fazer acontecer e vontade de construir futuros cidadãos, eu acho que isso pode fazer totalmente diferença, sabe? Na vida dessa pessoa, desse aluno, desse jovem com deficiência. E aí, falando assim, sobre diferenças, de que maneira você acredita que a escola pode contribuir para que esse aluno entenda que ele vive num mundo de diferenças, que ele pode ser participativo nesse mundo?
Acho que o que é mais importante a gente entender é que a escola é o espaço das diferenças, né? O mundo que a gente vive é o mundo das diferenças, e a escola, ela representa tudo isso, porque dentro da escola nós temos inúmeras construções familiares, perspectivas de vida, religiões, enfim. E a diferença está ali dentro, né? Então, ter esse olhar sobre a diversidade, entender que no espaço da sala de aula os diferentes existem, que você precisa olhar para todos eles, né, para todas essas diferenças, é o primeiro ponto dentro da educação, você enxergar que isso existe dentro da escola. E o papel da educação dentro de tudo isso, quando a gente tem um olhar em relação ao aluno que tenha um transtorno ou algum tipo de deficiência, é primeiro compreender o que esse aluno tem, buscar entender como que ele reage ao meio, né, e acho que é o mais importante dentro de tudo isso é você buscar caminhos e meios, né, dentro da legislação, mas também dentro da sua prática cotidiana na sala de aula e no espaço escolar, de como esse aluno pode ser atendido, porque ele tem que ser atendido nessa sua individualidade, né? Então, esse é o caminho, você entender o que esse aluno apresenta, qual é a necessidade dele e como ele pode aprender. Então, assim, isso passa muito pelo estudo, pelas experimentações, porque cada ser humano, ele tem uma maneira de aprender. Isso é muito importante a gente falar. Todos nós temos a nossa forma de enxergar o mundo, de aprender, e através disso nós vamos tendo as tentativas, vamos estudando, testando, compreendendo, e aí nós vamos observando essa evolução do aluno. Isso é muito importante, porque dentro da escola nós temos os bimestres, né? E aí nós temos um ano inteiro para trabalhar com esse aluno. Então, é somar parceria com outros professores, com outros colegas, com outros profissionais. E nesse momento, a gente também conta com o apoio da família, porque há demandas que a escola tem a responsabilidade naquele espaço, né? Sim. Mas quando a família ela é parceira desse processo, a gente consegue perceber que o aluno ele evolui muito mais. Faz total diferença. Com certeza, porque ele consegue observar que ele tem a base no espaço escolar e ele tem a base dentro de casa. Então, as duas maiores bases naquele momento da vida dele estão em prol dele ou dela ali. Então, isso é muito importante. E eu acredito que também um caminho de ensinar é você além de trazer esse tom científico, né, do currículo, é você tratar esse ser humano com humanidade, com respeito, com dignidade. Isso é muito importante. Você saber que ali é uma criança, é um jovem, que ele também precisa do seu olhar e da sua atenção. Então, essa educação mais humanizada dentro desse processo da diversidade, da inclusão, auxilia muito na evolução desse aluno. E você entender que você vai aprender também, porque quando a escola ela está diversa e ela tem ali um aluno que tem esse transtorno, que tem algum tipo de deficiência, a escola com o tempo ela vai se tornando mais humana. Sim. E os profissionais vão mudando. É uma troca, né? Isso, as experiências vão acontecendo dentro desse espaço e todo mundo aprende. Acho que é isso que é importante. Todo mundo aprende quando tem um aluno com alguma deficiência dentro da escola, né? Eu acho que esse é o caminho. Você teve um tempo de vivência na educação pública, né? E hoje você se encontra em uma outra instituição. Eu queria que você falasse, assim, sobre essa sua experiência em relação às diferenças, né? A contemplar esse mundo de diferenças e de mostrar isso para os seus alunos dentro desse contexto da educação pública, que é onde a maioria massacradora dos estudantes, inclusive dos estudantes com deficiência, Sim. estão. Como que é esse jogo? Como que é isso? Então, dentro da educação pública, nós temos profissionais que trabalham em prol desses alunos, profissionais especializados. Então, isso é muito importante a gente entender. Sim. Que a educação pública, ela visa atender essas necessidades desses alunos, mas a gente não pode dizer que também que não é complexo, né? Que enfim... A educação pública, eu acredito que ela precisa avançar em muitos aspectos em relação a essas demandas, mas quando a gente enxerga esse foco de atendimento, nós observamos profissionais muito competentes. Sim. Eles se somam junto com os demais professores ali, e eles são parceiros. Então, eu tive experiências de colegas intérpretes para alunos que tinham deficiência auditiva. Eu já passei pela experiência de alunos que tiveram maquinário que eles tinham, que ele tinha ali para o propósito da aula, que foi cedido também pela Secretaria de Educação. O acompanhamento do setor dentro das secretarias, né? Existe esse espaço
espaço também, né, das profissionais que visitam as escolas e acompanham esses alunos, né, além da própria prática ali do dia a dia da sala de aula. Então, eu vejo que esse trabalho, ele é feito, ele é muito bem feito, eu acho que isso que é importante a gente dizer, porque trabalhar nessa esfera dentro da educação é algo muito prazeroso, mas também é muito delicado, né, como eu disse. Quando esse aluno vai para esse espaço escolar, a gente precisa entender a individualidade dele. Sim. Então, assim, há diversidade, inclusive, dentro desse espaço de inclusão. A diversidade dentro da diversidade. É, diversidade dentro da diversidade. Então, a escola, ela precisa olhar para a individualidade desse aluno. E a educação pública, ela tem olhado. Ela tem olhado isso com muito esmero. Eu consigo observar isso dentro de toda a minha trajetória docente na educação pública, eu tenho enxergado isso. E isso tem que servir de exemplo para qualquer instituição, né, escolar. Porque cada vez mais esses alunos que estão nesse espaço escolar público, eles vão para o mercado de trabalho. E como que o mercado de trabalho também vai atender esse profissional que está chegando, né? Primeiro ele passa pelo caminho ali da escola, mas daqui a pouco ele está no mundo, né? Então eu acho que isso é importante a gente entender. Então parabenizo todo o trabalho que é feito dentro da Secretaria Municipal, dentro da Secretaria Estadual e acredito que isso serve de exemplo para as demais instituições também. Mas lógico, a gente sempre pode melhorar. Então, acredito que pessoas como você, trazendo sempre essa visibilidade, trazendo para debates e essas pautas estando dentro das formações continuadas dos professores, só vai trazer mais avanço, né? Então, cada vez mais. E a gente aprende através da experiência dentro da escola. Sim, né? No dia a dia. No dia a dia. Então, acredito que esse é o caminho. Sim. Essa questão da diversidade dentro da diversidade é uma coisa muito legal. Eu achei super sensível você de tocar isso, de lembrar disso, porque é muito importante. Infelizmente, na nossa sociedade, assim, aí eu falo da sociedade no geral, não falo nem de instituição X, instituição Y. Isso. Mas existe isso de, é a pessoa com deficiência. E é rampa, corrimão, acessibilidade, acabou. Mas não, nossa, dentro disso tem todo um espectro, tem várias questões individuais para você tocar. Você pode ter duas pessoas com a mesma deficiência, mas que não vão ter as mesmas necessidades. Isso vai implicar no processo de aprendizado, vai implicar nas relações desse indivíduo com o professor e com os outros alunos, com os colegas, né? Vai implicar nas interações do aluno com a escola. Então é muito importante você não só antes dessa entrada do aluno preparar o que você acredita que seja uma estrutura acessível, mas também ali no dia a dia você se colocar à disposição e que o aluno também se coloque à disposição e a família também se coloque à disposição, né, para tornar esse espaço cada vez mais inclusivo de fato. Eu tenho vivências assim muito específicas nas minhas escolas pelas quais eu passei, porque os professores sempre achavam que na sala de aula não tinha dificuldade nenhuma, mas na educação física eu não podia fazer, sabe? A Sara não faz educação física, ela tem uma deficiência. Só que não, eu super queria estar lá correndo. E eu lembro que eu sempre fazia muita questão de mostrar, não, peraí, eu quero participar, eu posso participar. Em alguns jogos em específico que tinha, eu não tinha muita mira, eu não sabia jogar, eu era a última a ser escolhida pro time, mas eu queria estar lá. E aí eu descobri nesse tempo assim, nesse cotidiano, que eu era muito boa em fugir da bola, jogando queimada. E foi onde eu mostrava todo o meu potencial, eu era a última a sair, pra mim eu tava numa guerra, assim, sabe? E foi um potencial que eu descobri dentro da escola, uma coisa boba, assim, mas que ali era meu momento, sabe? De pensar, não, peraí, eu sou boa em alguma coisa, não é assim, eu tenho uma deficiência, eu não posso participar. Eu tenho alguma coisa pra contribuir, alguma coisa tem que ter. Da mesma maneira, pessoas que têm outras deficiências, né? Que tem coisas a serem exploradas e é muito importante que o professor tenha essa sensibilidade de olhar para cada aluno e descobrir isso, né? E eu sei que, assim, é um contexto muito complicado, porque você não tem só aquele aluno, tem toda uma estrutura, tem questões burocráticas, tem questões do próprio professor que está ali aprendendo junto, mas eu acho que a partir do momento que a gente tiver isso, né? Duas pessoas dispostas a aprender, a gente constrói uma ponte. E aí vai ali tijolinho, tijolinho e vai ser uma transformação legal. Com base nisso que você falou, eu acredito que o profissional do futuro,
não só voltado ali para a escola, mas o profissional do futuro, ele tem que estar atento a essa demanda. Sim. Porque a diversidade, a inclusão, ela está em todos os espaços. E quando nós falamos de um aluno com deficiência dentro de uma escola, e a gente e nesse momento colocar esse aluno nesses espaços que ele ocupa, não só na sala de aula, mas, por exemplo, você citou uma questão da educação física, na qual as pessoas achavam que você não tinha competência ou prioridade para poder fazer aquilo. Mas esse é um conceito individual, às vezes, daquele docente. Mas o que é importante? O docente, ele está aberto a perceber o que aquele aluno pode oferecer, independente da deficiência na qual ele traga, porque todos nós temos capacidade. Eu acredito que todo mundo tem uma capacidade infinita para alguma coisa. Então, assim, o saber olhar, a gente tem que ter esse olhar atento. E nós falamos hoje muito da escuta ativa, né? Mas e esse olhar ativo para o aluno? Porque todo mundo quer ser olhado, todo mundo quer ser observado. Mas quando você está olhando uma sala de aula e você vê tanta diversidade, dito entre ali, eu vou até usar as aspas, os normais, né? Ninguém é normal, né? É importante a gente entender isso, mas um aluno que traga esse tom, o olhar voltado à questão da deficiência, a gente tem que entender que esse aluno, ele pode oferecer. Às vezes não pode oferecer aquilo que você espera com base no conteúdo que está no currículo, mas ele consegue oferecer alguma interação, alguma questão social, enfim, você tem que exercer a cidadania. Todo docente tem que trazer essa promoção da cidadania para o aluno, independente da disciplina que ele ministre. Então, acho que essa é a chave. Você tem um olhar atento ao futuro, né? Porque, assim, se a gente tratar esse aluno com base só naquilo que nós aprendemos na universidade, enfim, se eu estudei há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, vou ficar desatualizado. Então, o que cabe a mim, enquanto profissional dentro da educação? Entender que eu tenho dentro de uma sala de aula um grupo diverso, que eu tenho um aluno que possa ter uma deficiência X, Y ou Z. Eu tenho, enquanto profissional, que pesquisar o que é aquilo, entender o que é aquilo, olhar para ele e tentar e observar o que ele pode e o que ele não pode. E, Sara, dentro da educação, nós falamos que nós aprendemos muito com a troca de experiência com outros colegas. Então, às vezes, que se com aquele profissional não deu certo uma situação, compartilha, pergunta para o outro, de repente um de português, outro de matemática ou de arte. Então, a gente descobre um caminho do meio, no qual aquele aluno se destaca. E, às vezes, aquele caminho do meio, ele vai auxiliar em todos os outros componentes, em todas as outras matérias. E isso é notório. A gente percebe que quando o aluno, ele se encontra em alguma área do conhecimento e a gente utiliza aquilo que ele se sente feliz em fazer, ele consegue caminhar nas demais matérias, né? E ele tem um resultado que é dele, não é o da escola, é o resultado do aluno. Então, isso é muito importante. E aí nós temos uma outra temática, que é você observar se você não está excluindo também esse aluno diante de algum processo dentro da escola, né? Que, às vezes, sem perceber, a gente acaba fazendo. Sim. Mas é ter esse olhar atento. E por isso que eu falo que quando uma escola tem essa diversidade, ela se torna mais humana. Então, essas questões, elas são mais apuradas e você vai crescendo profissionalmente dentro disso. É esse olhar, sabe? Ter o olhar do futuro. Então, a educação, ela precisa disso. Ela precisa amadurecer nesse olhar cada vez mais. Você falou desse caminho do meio, e eu acho que isso é muito legal, porque a exclusão em si, como você citou também, nem sempre ela vem naquilo que a gente imagina que é. Esse aluno tem uma deficiência, ele não vai participar, eu vou excluir ele. Muito pelo contrário, na verdade. Às vezes a exclusão, ela vem no formato de uma superproteção. Poxa, esse é um aluno tão bom, ele tem uma deficiência, eu não quero que ele se frustre de maneira nenhuma, então eu não vou deixar ele participar desses processos, eu vou poupar ele, de repente, de uma crítica, vou poupar ele de passar por alguma experiência que possa ser negativa dentro da escola, ou não, ele tem que ser incluído como todos, então eu vou fazer ele participar de todas as atividades, sem ter uma equidade de acordo com o que ele consegue, não consegue oferecer, e é justamente esse caminho do meio, né, que a gente tem que encontrar. E também, falando em professor do futuro, a gente tem uma demanda vindo aí muito grande, que eu já falo como vivência, assim, do que eu observo, que
Na minha época de ensino fundamental, ensino médio, você não via todas as crianças com deficiência na escola. Até por uma questão de legislação que se atualizou. Agora a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão e realmente é obrigado que pessoas com deficiência, crianças com deficiência, estejam matriculadas na escola, né? Agora elas não ficam mais só em casa de acordo com a deficiência, se tem uma deficiência mais severa, mas elas têm que frequentar esses espaços, têm que tirar proveito disso. Então a gente vai ter essa demanda, a gente tem essa demanda agora. Eu lembro que quando eu estudava, cara, eu sempre fui a única aluna com deficiência de todos os lugares que eu frequentei, porque tinham realmente poucas pessoas com deficiência na escola. E hoje, como militante, indo dar palestra nessas instituições, eu já vejo que é outro cenário e fico muito feliz com isso. Quase sempre vejo ali um aluno surdo com deficiência auditiva, uma intérprete de Libras, e os professores, né, o corpo docente, os coordenadores e as famílias também, não só as famílias de pessoas com deficiência, mas as famílias de crianças sem deficiência também, precisam acompanhar essa evolução, né? Precisam se atualizar em relação a isso. E aí, para, assim, caminhar para o nosso final, eu queria perguntar para você, de maneira prática, assim, Suzy, no dia a dia. Por exemplo, chegou um aluno com deficiência, surgiu uma situação de preconceito, surgiu uma temática nova ali dentro da sala de aula. Como que você busca trabalhar a questão da diversidade com os seus alunos? Acho que o primeiro passo é caminhar por um valor que existe em qualquer local, né? Que é o respeito. A gente ter o respeito pela individualidade da pessoa. Esse é o primeiro passo, né? Segundo, identidade. Porque cada ser humano é único. Então, o que esse aluno traz também é único. Terceiro, ter um olhar humano. E como que nós vamos trabalhar em prol disso, com esse grupo específico, porque também, quando esse aluno está inserido nesse espaço, há uma identidade de uma turma, né? A turma na qual esse aluno faz parte. Como que esses jovens, essas crianças também lidam com esse colega ou com essa colega? E nós nos surpreendemos muito, porque os jovens, eles têm um olhar hoje mais, vamos dizer assim, militante, né? Sim. Eles têm um olhar mais de identidade, de respeito, de acolhimento, de pertencimento, muito diferente às vezes do que foi na sua época. Sim. E na minha época enquanto aluna. Então acho que é importante a gente falar do perfil também dessa juventude. Mas o professor, dentro desse contexto, o primeiro passo é ele ter uma visão global, sistêmica sobre tudo isso, né? Porque a gente precisa ter. E o segundo passo em si é verificar de qual forma que vai ser trabalhada. Primeiro, a gente precisa ver a especificidade desse aluno, o que diz no laudo. E o terceiro ponto, entender que seu aluno não é um diagnóstico, entender que seu aluno não é um laudo médico, ele é um ser humano que tem uma especificidade ali, mas como que você vai trabalhar em prol disso, né? Se dentro da escola existe algum profissional que possa auxiliar, de repente, um psicólogo, um psicopedagogo, ou esse aluno ele tem um acompanhamento com profissionais externos, é muito importante que o professor converse com a coordenação pedagógica, com a direção escolar, estabeleça ali linhas de trabalho, linhas de ações e passe pelo processo de experimentação diante dessa especificidade que o aluno tem. E você vai trabalhando com ele, vai entendendo como que esse aluno aprende e você começa a trilhar esses passos do aprendizado com ele. Segundo passo é entender também que o aluno, ele não é só uma nota, ele não é só um conceito, ele é um ser humano. Então, você também tem que ter esse ponto de atenção de como vai ser o dia a dia dele, a rotina dele, como que ele vai estar dentro desse espaço, inclusive dentro da sua aula. E através disso, depois a gente tem uma rede ali de professores, uma rede dentro da escola, que vai somar esse todo do seu trabalho, porque não é só o professor dentro da sala de aula ali, é um todo. E através disso, acredito que o último passo é essa parceria da família, porque quando um aluno ele é diagnosticado com alguma deficiência em si, eu acredito que os pais e as famílias, elas também não estão preparadas para poder ouvir isso.
né? E essa questão impacta também muitas vezes até no próprio preconceito que a família tem. E muitas vezes cabe à escola a trazer isso para a família como um acalento. Olha, nós estamos aqui, estamos sendo parceiros, né? Então, eu acho que esse é o passo, assim, o respeito, dar dignidade, olhar com humanidade, verificar o que esse laudo ali apresenta, entender que ele não é um laudo, não é um CID, né? E trabalhando, e avançando. Porque todos nós podemos aprender. Sim. E, por último, Sara, a gente aprende muito enquanto profissional da educação com esse aluno. Nós aprendemos muito. Finalizando, como eu aprendi também com você quando eu ministrava o componente ali de redação no cursinho pré-vestibular. Então, você me ensinou muito de como que você era capaz de mostrar para o mundo a capacidade que você tinha. Eu já enxergava em você esse talento, eu já enxergava a escrita, né? Em muitos momentos eu pedi até para você ficar quieta de tanto que você falava. Mas hoje, como professor e profissional da educação, sendo entrevistada por você, eu sei que o que eu fiz é o caminho que deu certo. Sim. É o caminho do meio que eu encontrei com a Sara. Então, acredito que é isso. Quando o professor ele passa por esse momento, entender que aquele aluno está naquele espaço, naquele momento, mas que ele tem um futuro, e quando a gente vê esse futuro acontecendo, sim, é o melhor pagamento que o professor tem. Ai, que legal! E eu acho que a gente meio que se encontrou, assim, era bem o seu comecinho de carreira como professora, né? Sim. E era um momento muito importante pra mim, que era o meu pré-vestibular. Tava indo pra faculdade, tinha certeza, assim, aquela coisa, parecia que eu queria fazer jornalismo. Gente, foi um match, maior do que qualquer match que o Tinder poderia dar. Suzy, muito, muito, muito obrigada pela sua participação, cara. Que honra te entrevistar. Eu até tava brincando com ela, que ela tava nervosa, e eu falei, vou me vingar de todos os simulados, de tudo que essa mulher já me fez passar. Brincadeira, gente. Das redações 720. De todas essas notas, mais ou menos, que ela me deu, mas foi maravilhoso. Você foi uma professora sensacional, assim como eu tenho certeza que continua sendo com outros alunos hoje, fazendo a diferença, né, na vida de outros jovens. E isso é muito importante. Então agora, se você quiser, divulga suas redes sociais para o pessoal te acompanhar. Então, minha rede social é Suzy, S-U-Z-Y, Ferro. É uma foto assim que eu estou perto de uma árvore, né? Bem tranquila. Essa é a minha rede social que eu utilizo hoje, né? Facebook também, mas eu uso mais o Instagram. Legal, obrigada. Então, pessoal, sigam a Suzy e acompanhem o Estado Play nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Os podcasts saem lá no YouTube, então não deixem de se inscrever no nosso canal. E também acompanhem o Estado Play pelo site para saber de todas as novidades, tudo que anda acontecendo em Mato Grosso do Sul e no Brasil também. E também me sigam no Instagram e no TikTok, @soupassarinha. Tem muito conteúdo legal lá. E muito obrigada. Até a próxima!